Olá, tudo bem? Eu sou Marielle Schaefer e preparei um tutô especial com 2 olhos diferentes um do outro e um lábio bem diferenciado também. Espero que vocês gostem. Vem comigo! Para começar, eu peguei a esponja de maquiagem da Mary Kay e utilizei para aplicar pó translúcido na área abaixo dos olhos. Como eu vou fazer uma marcação bem com bastante cor preta e o pó translúcido ajuda a tirar depois da pele. Depois eu peguei o pincel de sombra da Mary Kay e utilizei junto com um pó compacto de contorno, o Cocoa. Fui esfumando no côncavo e marcando. Eu sempre gosto de começar com menos e ir aumentando, porque fica mais fácil do que ter que tirar depois. Então, vou colocando o produto. Virei o pincel, peguei o outro lado do pincel que tá limpinho e peguei o pó iluminador Glazed e vou aplicar na região próxima à minha sobrancelha para iluminar. Pego mais Cocoa e vou fazendo de novo, esfumando essa área do côncavo. Como vocês podem ver, essa foi uma maquiagem muito boa de fazer, regada a um samba de raiz, então estou super feliz e super empolgada. Foi super leve de fazer. Agora eu vou com o lápis At Play preto e vou aplicar nessa área da pálpebra também, para depois eu esfumar este preto. Vou esfumar com o pincel de sombras da Mary Kay. Apontei o lápis e vou aplicar mais um pouco. Aplico e depois esfumo. Eu adorei esse resultado que tá dando esse lápis esfumando dessa maneira. Espero que vocês tenham gostado também. Para mim, maquiagem é sempre uma construção e eu vou me divertindo no processo. Eu não sou super profissional, mas eu gosto de mostrar para vocês justamente como não precisa ser profissional para fazer o que eu tô fazendo. E agora eu vou fazer do outro lado uma outra proposta de olho, um olho mais marcado e mais preto. E aí, neste olho mais marcado e mais preto, eu vou botar mais lápis e vou esfumar. Então vou esfumando, né, e vou tomando de preto toda a minha pálpebra móvel. E tô gostando do resultado, como vocês estão vendo, estou me divertindo. Passei mais lápis e tô esfumando um pouco mais. Importante é eu cobrir toda essa pálpebra móvel com o preto. Esfumado ele não fica tão preto, então ele fica um pouquinho mais acinzentado, tá? Mas vocês podem ver que um já tá bem mais marcado que o outro. E aí, para concluir esse preto, para deixar ele mais marcado, eu vou com a sombra Onyx, que é uma sombra da linha Chroma Fusion da Mary Kay, que é preta, e vou aplicando ela com pincel de sombra. Vou depositando a sombra ali. O que eu vou fazer agora? Peguei um cotonete, tirei o excesso ali e agora eu vou tirando o excesso da sombra, tá? Vou esfumando ali pra cima onde subiu um pouquinho e vou esfumando com o pincel, vou tirando o excesso na toalhinha. Sempre que eu quero esfumar para retirar, eu limpo o pincel, esfumo, limpo o pincel e esfumo. Agora eu volto com o lápis preto da At Play e vou aplicando rente aos cílios por baixo do olho até mais ou menos a metade do olho. E depois vou aplicar em cima, como se fosse um delineador, próximo aos cílios também, para dar uma marcada, deixar ele mais marcado mesmo.
Agora peguei o pincel de esfumar e vou esfumar o lápis rente aos cílios também, tá? Então, além de dar uma amenizada assim nesse preto do lápis, junto eu já vou deixar um tom marrom nele, então vou deixar uma cor um pouco mais quente e já abrir um pouquinho mais esse traço. Peguei meu pincel de sombra, novamente com o Glazed iluminador, vou lá e dou mais uma iluminada lá em cima. Agora, vou pegar o outro lado do pincel de sombra, peguei o Cocoa, que é o pó compacto de contorno, Cocoa, e vou aplicando ali um pouquinho por cima do côncavo para também dar uma esquentada aí nesse tom. E esfumar junto, tá? Para ele não ficar marcadão. Como vocês podem ver, estou me divertindo muito. E agora eu peguei o lápis beige, ou melhor, bege, que é o lápis que a gente tem da linha Et Play, para fazer essa marcação na minha linha d'água e abrir o meu olho. Quando a gente marca a linha d'água com um lápis mais claro, a gente abre o nosso olhar, tá? Eu faço isso nos 2 olhos. Também pego meu pincel de esfumar e vou passar o Cocoa no outro olho sem lápis. Olha que diferença que fica. Ele fica um pouco mais quente, né? E aí agora vou pegar o cotonete e vou tirar um pouquinho mais do excesso do preto do meu olho. Peguei aí agora o pincel de sobrancelhas e vou pentear os meus pelos, colocar eles em ordem e já tirar ali qualquer excesso de pó que tenha ficado neles. E pego o lápis brunete, que é um lápis de sobrancelhas, e vou aplicar ele em toda a minha sobrancelha, fazendo o delineado, preenchendo ali o que tá precisando de preenchimento, e vou fazendo. Esse lápis é um lápis maravilhoso da nossa linha Mary Kay, é um lápis que dá um efeito bem especial e gostoso de aplicar. Faço a mesma coisa do outro lado. Pego meu pincel de sobrancelhas e dou uma esfumada para tirar o excesso. Agora eu vou com um pouquinho de corretivo da minha linha Perfecting Concealer, a cor, mesmo tom que eu utilizo de corretivo, e vou aplicar rente às sobrancelhas, e com um pincel de corretivo já vou de leve dar uma esfumada e uma ajustada nesse corretivo. Essa técnica serve para eu dar um acabamento na minha sobrancelha. Quanto mais marcado eu deixar esse corretivo, mais marcada vai ficar minha sobrancelha. Aqui a ideia é deixar bem natural. Pego de novo o cotonete, agora com um pouquinho de base, e a base da minha cor, do meu tom de pele, e vou aplicar essa base nessa região que eu acho que borrou um pouquinho, que passou um pouquinho para fora do que eu gostaria. Vou aplicando com o cotonete, depois eu tenho a opção de esfumar com o cotonete ou esfumar com o dedo, tá? E aí eu vou vendo o que eu prefiro, qual a técnica que eu acho melhor naquele momento. O importante é que fique natural, que não fique ali muito marcado. Agora a cereja do bolo, né? A máscara de cílios que eu amo de paixão, que eu sou apaixonada, que é a Lash Intensity. É uma máscara
da linha da Mary Kay, que tem 200% mais volume e 84% mais alongamento. Então, é praticamente uns cílios postiços que ela gera aí no nosso olho. E tudo isso ainda com vitamina E. Então, ela também trata, né, os cílios e vai junto dando forma. Uma dica legal que eu gosto de dar é que eu vou apertando o olho quando eu vou aplicando a máscara. Observem que eu dou uma apertadinha no olho. Isso faz com que o meu cílio já fique mais curvado quando eu vou aplicando ele. Então dá um efeito ainda mais natural e com mais volume. E também eu vou virando o aplicador, porque de um lado ele tem uma cerda mais curta, do outro lado ele tem uma cerda um pouco mais comprida. Então eu vou torcendo já o aplicador ali para eu pegar todos os lados e todos os efeitos que ele pode dar. Agora vamos para o outro olho. Vou aplicar ali um primer de sombra, que é para dar uma fixação e um efeito, uma cor mais viva para a sombra que eu vou aplicar. Apliquei até a metade do olho e junto com isso vou pegar o meu pincel de sombra e a minha sombra Rose Gold, que é uma sombra linda, maravilhosa e com um efeito super iluminado, também da Mary Kay, da linha Chroma Fusion, e vou aplicando aí em toda a metade da minha pálpebra, tá? Vou só até a metade, faço ali uma iluminação no centro já e aplico até a metade da pálpebra. O nosso outro look, né, o outro olho também merece essa mesma máscara de cílios, 200% mais volume, 84% mais alongamento. Lash Intensity. Se tu ainda não conhece essa máscara, já chama aí tua consultora de beleza Mary Kay. Se tu não tem uma consultora de beleza Mary Kay, pode me chamar, porque essa máscara merece, aliás, tu merece, teus cílios merecem conhecer essa máscara. É uma máscara assim, ó, que dá um efeito incrível. Bom, o vídeo fala por si só, né? Apenas observe aí. A nossa máscara ela não foi feita para aderir à pele, e sim ao pelo. Então, depois de seca, ela sai bem facilmente com cotonete. Aqui ela ainda não tá bem seca e mesmo assim ela saiu bem facilmente, né? Agora eu pego aquele pó que eu passei lá no início, lembra? E tiro ele com o pincel para não ficar o excesso ali. Olha a diferença, dois olhos bem diferentes e que ficaram bem legais, ambos marcantes. Agora eu peguei o corretivo da linha Perfecting Concealer num tom mais claro que a minha pele e apliquei num formato de triângulo, né, num formato não muito na olheira, sempre aplico um pouco para baixo para disfarçar ali a olheira e qualquer coisa que tenha ficado de resíduo da maquiagem, e junto já faço essa iluminação. Então esse corretivo, ele é um corretivo mais claro, tá, um tom abaixo do meu tom de pele. Vou com a esponjinha para espalhar e para já selar esse corretivo, dá um acabamento bem legal nele. Todo corretivo tem um efeito muito melhor quando a gente sela ele, tá? Então, tô selando ele com pó translúcido. Agora vou aplicar minha base. Eu escolhi o aplicador de base, o pincel de base formato kabuki, e tô aplicando a minha base Time Wise 3D, que é uma base que tem todo o efeito 3D, todo o agente, né, dos ativos da linha 3D da Mary Kay, que é uma linha de skincare maravilhosa que a gente tem. Então essa base ela detém, defende e devolve, detém os nutrientes da nossa pele, defende dos radicais livres e dos agentes externos e devolve luminosidade. É um complemento da nossa linha 3D. Ela também tem uma barreira física de proteção, então ela ajuda a manter tudo que a gente tem lá dentro e todos os nutrientes da nossa pele. E também eu faço esse acabamento com a esponjinha de maquiagem e depois com um pó translúcido para selar bem no final.
Agora vou usar um pincel maravilhoso, que é o nosso pincel 3 em 1, né? Ele é pincel de blush, mas ele serve para contorno, para blush e para iluminação. E tô aplicando o contorno, pó de contorno latte, e já fazendo essas marcações leves de contorno no meu rosto, com a parte de baixo do pincel. Depois eu vou utilizar o blush Golden Copper, que é esse que eu tô mostrando, que é um blush levemente acobreado e lindo, e com a parte baixa, com o centro do meu pincel, eu aplico o blush. Agora vou pro iluminador, que é o Glazed, e vou aplicar ele com a ponta de cima do meu pincel. Tô fazendo também um contorno de nariz bem de leve, e junto vou fazer a iluminação do nariz. Contorno com o latte e a iluminação com o Glazed. Agora a cereja do bolo. Eu adoro iluminar um pouquinho o meu arco do cupido, ele levanta o meu lábio. E para finalizar, eu vou com o lápis Red, vou fazer o contorno do meu lábio com o lápis labial e já dá um volume a mais para esse lábio. Olha essa técnica que eu vou aplicar, fica atenta. Eu vou aplicar o lápis não só bem no contorno, vou trazer ele um pouquinho mais para dentro do contorno, vou deixar ele um pouquinho mais espesso ali no contorno. E olha a minha felicidade. Essa técnica a gente chama de técnica 3D, tá? Ela dá um volume extra pro nosso lábio. E aí agora eu vou com o batom mate efeito pó Berry Nude, que é um efeito pó mais clarinho que a gente tem, mais nude, e vou aplicar no centro do meu lábio, e com isso eu vou ficar bem, vai ficar bem 3D o meu lábio, tá? Por dentro uma cor mais clara, por fora um tom mais escuro. Olha que efeito lindo, aumentou muito o meu lábio. Olha que proposta bacana, 2 looks de olhos diferentes, 2 propostas de noite ou de festa ou de olhar marcante, um totalmente preto e um esfumado no canto, e que deram um show, um olhar bem fortalecido e também, além do olho, um lábio bem diferenciado e bem marcado. Espero que vocês tenham gostado da minha dica. E qualquer coisa, fico à disposição. E aí, qual vocês escolhem?